Olá, meus queridos. Estamos aqui agora no bloco Saber Direito Responde para tentar sanar algumas dúvidas que porventura tenham ficado a partir das nossas aulas que foram expostas dentro da temática que foi proposta, qual seja o direito sucessório, o direito civil pós-morte e a análise que foi feita à luz da jurisprudência, em especial dos tribunais superiores. Para tanto, nós temos aqui dois estudantes convidados, o estudante Raimundo e a Natália, ok? Eu já passo a palavra aqui. Raimundo, qual é a primeira indagação que você tem a fazer sobre essa nossa explanação aí de direito sucessório? Bem, a minha primeira é com relação à cessão do direito, né? Se o herdeiro ele pode ceder seu direito hereditário. Muito bem, ótimo questionamento, cessão de direitos hereditários. Será que isso é possível? O nosso código, ele trata da matéria de forma expressa, essa cessão de direitos hereditários, devendo deixar claro aqui apenas um detalhe. Você pode fazer, sim, a cessão de direitos hereditários, desde que seja após a abertura da sucessão e antes do trânsito em julgado da partilha. Por que isso? Se você quer ceder um direito hereditário depois da partilha, de fato, não se trata de uma cessão de direitos hereditários. Você está cedendo um direito que é próprio, que é seu. E outro detalhe, será que essa cessão, ela poderia ser feita, por exemplo, antes do sujeito falecer? Eu poderia estabelecer um negócio jurídico envolvendo herança de pessoa viva? E a resposta é o quê? Não. O Código diz que é nulo um negócio jurídico que envolva, tenha como objeto, a herança de pessoa viva. É o que a gente chama de pacta corvina ou pacto sucessório. Vedado. Então, retornando aqui, é possível sim a cessão de direitos hereditários feita nesse período temporal que eu me referi, ok? Então tem que ser após a abertura da sucessão e antes do trânsito em julgado da partilha. Lembrando, essa cessão de direitos hereditários, ela tem que ser feita por meio de um instrumento formalizado, certo? E, além disso, a cessão de direitos hereditários, ela envolve a universalidade da herança, a cota hereditária do herdeiro ou do sucessor, não podendo ele, regra geral, ceder bens específicos, bens individualizados, até porque, se ele assim fizer, isso não vincula os demais co-herdeiros. Então, basicamente, né, a gente poder dar um desfecho total aí dessa temática de cessão de direitos hereditários. É válida sim no Brasil. Vamos lá, passar a palavra agora para a Natália. Natália, qual o primeiro questionamento que você tem a fazer? Se existe um prazo mínimo para ajuizar a ação de petição de herança. Primeiro que a gente tem que saber para que serve a ação de petição de herança. Basicamente, imagina aquele herdeiro que foi preterido, ele foi esquecido. Então, houve a partilha do patrimônio deixado pelo falecido e eu, enquanto herdeira, fui esquecida. Então, eu, por meio dessa ação, quero fazer valer o meu título sucessório, a minha posição, o meu status de herdeira e, além disso, eu quero receber a minha cota hereditária. Então, para isso, a gente se utiliza da ação de petição de herança. Problema enfrentado. A súmula 149 do STF, ela diz que a pretensão de investigação de paternidade, ela é imprescritível. Raquel, eu não compreendo. O que tem a ver a investigação de paternidade com a petição de herança? Simples. Às vezes, o herdeiro é filho do falecido, mas ele não foi reconhecido assim como tal em vida. Então, eu sei que ele é meu pai, eu sei que ele faleceu e que eu fui preterida. Os meus outros irmãos, devidamente registrados, acabaram promovendo o inventário e me esqueceram. Então, normalmente, esse herdeiro vai entrar primeiro com a investigação de paternidade pós-morte, lembrando que essa demanda, ela é imprescritível nos termos da súmula que eu mencionei, só que a própria súmula diz, embora a investigação de paternidade ela não tenha prazo prescricional, a petição de herança tem. Por quê? Porque eu quero obter efeitos patrimoniais. Então, como a súmula não disse nada a respeito de qual será esse prazo, eu acabo aplicando o prazo geral prescricional do artigo 205 do Código Civil, que é o prazo de 10 anos, ok? Vamos agora passar a palavra de novo para o Raimundo. Qual o segundo questionamento, Raimundo? Bem, a minha dúvida é para quem vai os bens do falecido se ele não tem herdeiros. Muito simples. Os bens, eles não podem ficar sem um titular.
Até por essa razão que nós temos o princípio da sesine, ou seja, o autor da herança falece, há uma transmissão automática do patrimônio dele para os seus herdeiros, sejam eles legítimos ou testamentários. Essa transmissão, a gente tratou isso em aula, ela é automática. Agora, Raquel, o falecido não tem nenhum parente sucessível, ok? Lembrando que a distribuição da herança, ela pode alcançar até os colaterais de 4º grau. Mas imagina que ele não tem ninguém, ou os herdeiros que, porventura, existirem, eles renunciam, ou eles são excluídos. Para quem vão esses bens? Muito simples, aqui fala-se na conversão da herança jacente em herança vacante. Esses bens, inicialmente particulares, eles são convertidos em bens públicos e eles vão para o poder público. Essa é a destinação. Ok? Vamos agora, mais uma pergunta, Natália. É admitida a interpretação extensiva das causas de exclusão de herdeiros? Vamos lá. Aqui, quando a gente trabalhou esse tema dos excluídos da sucessão, nós falamos sobre indignidade e sobre deserdação, ok? Institutos que a gente viu, né, por várias características que eles são diferenciados. O ponto comum na indignidade e na deserdação, eu tenho uma pena, uma sanção civil. E essa pena, obviamente, ela não pode passar da pessoa do condenado. Quando eu falo de indignidade e de deserdação, vamos focar aqui na indignidade. A indignidade, ela permite a exclusão de qualquer categoria de herdeiros, desde que eles tenham praticado determinadas condutas, que são condutas voltadas para um comportamento de, no mínimo, ingratidão. Raquel, essas condutas estão previstas aonde? No caso da indignidade, artigo 1814. Quando eu falo da deserdação, já é um tópico lá da sucessão testamentária, artigo 1961. Aí, o que acontece? O 1814, ele diz assim, eu posso excluir um herdeiro porque ele é indigno se ele tiver, por exemplo, praticado um homicídio, tentado ou consumado contra o autor da herança, contra os ascendentes, os descendentes ou até mesmo o seu cônjuge. O que acontece? Ele fala aí de homicídio, no inciso 2 do 1814, ele fala acusar em juízo, né, caluniosamente, o autor da herança, ou os seus cônjuges também, ou companheiro, ok? Ou praticar crimes contra a honra, ou até mesmo empregar meios violentos ou meios fraudulentos para impedir que a última vontade do autor da herança ela seja cumprida. Ou seja, violação de um testamento, por exemplo. Aí a grande questão é, a Natália perguntou, esse rol, ele é um rol taxativo ou eu poderia aplicar uma análise aí por extensão, uma interpretação por analogia, por exemplo? Na verdade, como é um dispositivo que trata de punições, a regra geral é que ele deveria ser interpretado de forma taxativa. Mas como é que a jurisprudência, em especial do STJ, tem se posicionado quanto a esse tema? O STJ, ele entende, adotando aí a teoria da tipicidade finalística, tem permitido algumas extensões dessas hipóteses de indignidade. Por exemplo, não basta somente, Natália, o homicídio. O artigo fala, se o indigno tiver tentado contra a vida do autor da herança, ou alguns parentes, ascendentes, descendentes e cônjuge ou companheiro, mas será que é só o homicídio doloso mesmo, tentado ou consumado? Na verdade, se eu aplico essa teoria da tipicidade finalística, eu posso entender também casos, por exemplo, de induzimento ao suicídio. Não tem problema. Por quê? O nome já diz tudo, tipicidade finalística. Eu tenho que levar em consideração a finalidade do legislador quando ele colocou aquelas hipóteses. Então, se eu ficar muito preso na literalidade da norma, eu acabo criando situações de injustiça nos casos práticos, certo? Vamos para mais uma pergunta agora, Raimundo. Existe alguma formalidade para manifestação no caso da renúncia da herança? Muito importante essa pergunta. Nós temos aqui, estudamos isso também na nossa aulinha, Instituto da Aceitação e da Renúncia, a herança. Então, percebam bem, aceitar é o quê? É a regra do sistema. Então, a aceitação, ela pode ser expressa, a aceitação, ela pode ser tácita ou até mesmo presumida no silêncio de alguns sujeitos. Agora, a renúncia, como é a exceção, então eu vou exigir formalidade, sim. E o nosso código diz, a renúncia, ela só vai ser aceita se ela for manifestada por escrito. Então, eu não posso dar uma renúncia oral e essa renúncia, além de ser por escrito, ela exige
ser feita por instrumento público ou por termo judicial nos autos. Vamos lá, Natália, mais um questionamento? A jurisprudência admite a concorrência entre cônjuges e descendentes na sucessão dos bens comuns? Interessante. Vimos isso na aula, tá? Sobre sucessão legítima, é um tema extremamente polêmico. A análise do tal artigo 1829, inciso 1º. Afinal de contas, quando é que o cônjuge sobrevivente concorre com os filhos do falecido? A gente viu que o artigo diz: haverá concorrência sucessória, exceto em alguns regimes de bens. Por exemplo, não há essa concorrência na separação obrigatória de bens, na comunhão universal de bens e na participação, né, na verdade, comunhão parcial de bens sem bens particulares. Então, a ideia é, só haverá concorrência sucessória entre o cônjuge e os descendentes no regime da comunhão parcial de bens em relação aos bens exclusivos, os bens particulares. Eu não posso fazer uma associação aí entre a sucessão da companheira e a sucessão do cônjuge, ok? Então, cada um no seu respectivo compartimento normativo. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com mais questionamentos aqui no Saber Direito Responde. Estamos de volta aqui no nosso bloco do Saber Direito Responde com mais alguns questionamentos acerca do nosso curso, algumas dúvidas que ficaram pendentes. Vou passar a palavra agora aqui para o Raimundo. E aí, Raimundo, o que nós temos aí de questionamento? Mais questionamento? Então, minha dúvida agora tem relação com os prazos, e aí prazo e inventário. Eu queria saber se tem algum prazo para abrir o inventário. Esse questionamento é sensacional. Por quê? Porque aqui existe uma pequena briga entre o Código Civil e o Código de Processo Civil. O Código Civil estabelece que, a contar da abertura da sucessão, da morte do sujeito, os familiares, os interessados, teriam 30 dias para poder promover a abertura desse inventário. Já o nosso novo CPC estabelece ali no artigo 611 que o prazo é de 2 meses a contar da abertura da sucessão. O grande questionamento é o seguinte, Raimundo, se eu não promover a abertura deste inventário nesse prazo, tem alguma consequência? Porque a gente sabe que se não tiver uma consequência, a população que já é um pouco desidiosa, ela vai o quê, gente? Ela vai, né, deixar correr o tempo. Então, o próprio Código estabelece o quê? Que o ajuizamento do inventário tem que ser feito nesse prazo de 2 meses e, se não for feito, os estados, tá, eles podem tratar de multas, de punições pecuniárias. Inclusive, essa matéria já foi até determinada a sua constitucionalidade pelo próprio STF. Então, 2 meses, vigora, prevalece o prazo processual do CPC e se a gente não promove essa abertura no prazo, nós vamos receber aí uma punição pecuniária. É uma forma da gente incentivar que esses procedimentos sejam iniciados o quanto antes. Vamos agora, Natália, qual é o seu questionamento? Se na prática, como que ficam os direitos dos herdeiros sobre o imóvel cujo direito real de habitação é concedido ao companheiro ou ao cônjuge mais jovem? Olha que interessante, direito real de habitação. Esse direito real de habitação, ele é reconhecido tanto para o cônjuge sobrevivente como para o companheiro. É claro, com algumas distinções que nós trabalhamos. A grande questão é, o direito real de habitação, só para a gente fazer aquela recordação, é o direito que permite o cônjuge ou companheiro permanecer morando, então o fim aqui, a finalidade é moradia própria, ele vai continuar morando naquele imóvel que era do casal, desde que esse imóvel seja o único dessa natureza a ser inventariado. Pouco importa se esse cônjuge ou companheiro é meeiro, é herdeiro, ou se ele tenha bens particulares, outros bens imóveis ou não. A grande questão é a seguinte, a matéria já foi inclusive enfrentada pelo STJ e percebam bem, se há o direito real de habitação para o cônjuge ou companheiro sobrevivente, isso importa que vamos fazer o inventário, vamos partilhar os bens, mas não vamos poder vender esse bem. Se ele for eventualmente vendido, quem compra sabe da existência do direito real de habitação. E isso pode ser uma causa de impedimento para esse tipo de negociação imobiliária. Então, a grande questão é, o artigo que trata do direito real de habitação, ele tem que ser analisado de forma flexível e dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Então, qual foi o último posicionamento do STJ sobre esse tema? O STJ falou o seguinte, se o direito real de habitação é exercido, por exemplo, pelo cônjuge, mas ele concorre apenas com filhos comuns, então esse direito ele deve ser priorizado.
ok? Agora, se existem filhos de um outro relacionamento, eu não posso permitir que o cônjuge ou companheiro fique naquele bem em detrimento, em prejuízo dos outros herdeiros que vão ter uma restrição aí no pleno exercício do seu direito sucessório, ok? Vamos agora para mais uma pergunta. Raimundo encerrou as perguntas? Isso. Natália, você tem mais algum questionamento? Se é possível excluir da sucessão os herdeiros colaterais. Muito legal. A gente sabe que, basicamente, existe uma categoria de herdeiros que são herdeiros que, regra geral, eles não podem ser excluídos. Raquel, como assim não podem ser excluídos? Estamos falando dos herdeiros necessários, tá? Descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente. Esses são os chamados herdeiros legítimos necessários. Raquel, o que o ordenamento jurídico normativo reserva para essas pessoas? Muito simples. O ordenamento jurídico normativo reserva a legítima, que seria aquele 50% do patrimônio do autor da herança que ele não pode dispor em testamento. Ótimo. Então, essas pessoas, como eu disse, elas, regra geral, elas não devem ser excluídas. Mas elas podem ser excluídas? Podem, por meio das causas de indignidade ou de deserdação. Agora, a questão. Raquel, não há herdeiros necessários. Nós só temos aqui os chamados herdeiros facultativos. Então, vamos recapitular. Quem são esses herdeiros facultativos? Nós estamos falando dos colaterais. Colaterais de segundo grau, os irmãos. Colaterais de terceiro grau, que seriam aí os tios e os sobrinhos. E temos também o quê? Os colaterais de quarto grau, que são os primos. Esses herdeiros são chamados herdeiros legítimos, mas eles não são necessários, eles são facultativos. Então percebam, se eu não tenho nem ascendentes, nem descendentes, nem cônjuge sobrevivente, eu poderia dispor livremente do meu patrimônio por meio do testamento, deixando para quem eu quiser? Regra geral, sim. Então percebam, mesmo havendo herdeiros que a gente chama de facultativos, se eu quiser excluí-los, basta que eu faça, né, na verdade, uma disposição testamentária contemplando outros sujeitos, contemplando outras pessoas. Então, basta que eu não contemple esses sujeitos no testamento. Eles podem sim ser excluídos? Podem, independentemente de indignidade ou de deserdação. Diferente do caso dos herdeiros necessários, para quem a nossa legislação, ela reserva, né, ela escolhe, ela blinda o que a gente chama de legítima, que é esse 50% do patrimônio aí do autor da herança. Certo? Temos mais algum questionamento? Surgiu. No caso, eu gostaria de uma explicação a respeito do tema comoriência. Eu queria que a senhora explicasse o que é, definisse. Olha lá, esse tema é muito interessante, a questão da comoriência e o seu efeito dentro do direito sucessório. A comoriência nada mais é do que uma presunção de morte simultânea. Imagina que um casal falece em determinada situação fática, não precisa ser necessariamente no mesmo local. Mas esses dois falecem sem que seja possível precisar quem faleceu primeiro. Então, se eu não tenho como detectar o momento em que cada um faleceu, haverá o que a gente chama de presunção de morte simultânea, a comoriência. E aí o detalhe, quando eu estou tratando aqui do casal, então se eles falecem numa mesma oportunidade, sem que seja possível, né, saber, detectar quem faleceu primeiro, então nesse caso não haverá qualquer direito sucessório reciprocamente entre eles. A distribuição da herança será feita em relação a outros parentes, ok? Devido à situação da comoriência. É nesse ponto que essa matéria atinge aí o direito sucessório. Qual a diferença entre o herdeiro testamentário do legatário? Esse questionamento é muito importante. Percebam que isso foi tratado na nossa primeira aula. Algumas classificações de sucessões e das categorias de sucessores. Então, quando você fala de sucessão testamentária, eu estou falando de testamento, de ato de disposição de última vontade. Então, você vai trabalhar com as seguintes nomenclaturas. Ou o herdeiro, ele é testamentário ou ele é um legatário. Raquel, não entendi a diferença. Imagina que você elabora um testamento e lá você coloca assim: eu deixo toda a minha parte disponível para a Ana. Ou eu deixo 1/3 da minha parte disponível, 50%. Então percebam, você deixou cotas ideais.
Você trabalhou com uma universalidade. Quando isso acontecer, esse herdeiro que vai ser beneficiado é um herdeiro testamentário. Por outro lado, se eu disser no meu testamento, eu deixo a casa de praia para José, ou eu deixo o imóvel ou o quadro do artista famoso para Maria. Percebam que eu estou deixando bens individualizados, singularizados. Quando isso acontecer, fala-se em legado e essa pessoa que é beneficiada em relação a um bem individualizado, singularizado, é o que a gente denomina de legatário. Minha dúvida é quanto à responsabilidade civil no caso dos herdeiros. Como é a responsabilidade civil dos herdeiros nessas situações? Ótimo. Então, para quem imagina que quando a pessoa falece, tudo se acaba, muito pelo contrário. A gente viu que quando o sujeito falece, a confusão está iniciada. E aí, aquelas obrigações, porventura, assumidas pelo autor da herança, elas são o quê? Transmitidas, mesmo por ocasião da sua morte. Exceto, obviamente, aquelas obrigações de caráter personalíssimo ou intuito persone. Então, olha lá, falamos do princípio da Cesine, que implica numa transmissão patrimonial automática para herdeiros e para os sucessores em geral. Essa transmissão patrimonial implica transmitir direitos, mas também obrigações e deveres. Agora, a questão é, essa transmissão é feita para os herdeiros. Até quando os herdeiros respondem pelas dívidas, pelas obrigações contraídas pelo falecido? Simples, a responsabilidade civil dos herdeiros, ela é limitada às forças da herança. Aqui a doutrina costuma usar a seguinte nomenclatura: benefício de inventário. Então percebam, se a quantidade de dívidas deixadas pelo falecido é maior do que o crédito que os herdeiros têm a receber, eles só responderão até o crédito sucessório, até as cotas hereditárias. Raquel, e o restante da dívida? Infelizmente, o restante da dívida não tem como ser adimplida. Então, responsabilidade civil dos herdeiros, ela é limitada às forças da herança. O autor da herança pode contemplar a amante no testamento? Na terminologia mais atual, mais moderna, para o amante, para a amante, vimos isso na aula de legitimação. Então, existem pessoas que podem ser excluídas. Os casos de exclusão mais importantes, com certeza, é a indignidade e a deserdação. Mas existem outros sujeitos que também podem ser excluídos. Nos casos aqui, a gente fala de ausência de legitimação. Por exemplo, o tabelião que lavrou o testamento não pode ser contemplado no testamento. As testemunhas que me auxiliaram no testamento também não podem. E aí, dentro desses dispositivos, o Código também diz: eu não posso contemplar nem a concubina, ok? Aqui é uma questão moral, ainda enraizada no ordenamento civil. Então, eu não posso contemplar nem a amante de forma direta, nem por interposta pessoa, ok? Então, há uma vedação, há uma ausência aí de legitimação. De antemão, eu agradeço a participação de vocês, agradeço os estudantes, os acadêmicos pela colaboração, os estudantes que nos acompanharam durante essa jornada, durante essa semana, ok? E a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Espero que tenham sanado as dúvidas e espero que tenha sido produtivo aí esses nossos dias juntos, tratando aí do direito sucessório. Até mais. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.